Jogos, viagens, lesões e o futebol brasileiro chegou ao limite. Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Como é que vocês estão? Hoje, para bater um papo, uma resenha, vou trazer aqui informações importantes, mas eu imagino que vocês estejam com a mesma desconfiança que eu. Não é nem uma desconfiança, né? É uma impressão, mas para quem assiste aos jogos, sabe que especificamente nesse momento que eu estou gravando, né? Estamos aqui no final de maio, a qualidade dos jogos do futebol brasileiro despencou, está muito ruim. E a gente não está nem na metade da temporada. O que eu venho até falando nas lives com o Thiago Leifert é que o segundo semestre promete ser ainda pior. Desde que o Brasileirão começou no fim de março até junho, a gente está numa toada só, de quarta e domingo. Vai vir a data FIFA, depois a pausa para o Mundial. 4 times vão jogar o Mundial. A gente não sabe também se vão jogar o mês inteiro, é provável que não. Depois vão ter ali um breve período de férias, o resto do Campeonato Brasileiro férias. Então, muita gente deve chegar renovada em julho. Julho deve ser muito bom, muita gente descansada, reforços chegando, a gente vai ter uma impressão legal de futebol brasileiro. O que eu acho que vai acontecer é que vai chegar setembro, outubro, vai todo mundo começar a dar tilt, porque vai ser na toada de quarta e domingo, né? A não ser que os clubes saiam das competições, de 2 competições ao mesmo tempo, vai ser naquela toada pesada de calendário. E aí, especificamente nesse ano, o Brasileirão termina 21 de dezembro. Então vai chegar em dezembro, então, com todo mundo quebrado. Todo mundo quebrado. Porque. E isso é óbvio, né? Isso reflete diretamente no nível do campeonato. E assim, não tem. A, a física não permite, né? A biologia não permite. Né? Não tem como. O futebol brasileiro hoje está no limite. Né? E aqui vamos bater um papo sobre esse diagnóstico, o que pode ser feito, quais são as impressões. Eu até pesquisando me surpreendi com algumas coisas. Mas a gente torce aqui, sobretudo, para que o futebol brasileiro decole. Né? E hoje, claramente, tem um grande impeditivo, né? Uma grande barreira que se chama calendário. Vamos lá, antes, depois desse preâmbulo aqui, dessa introdução, peço por favor para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo e deixe o seu comentário também ao fim dele. Tô planejando aqui fazer mais e mais vídeos cada vez mais, ligar a câmera e sair falando, né? Mas pelo menos de alguma maneira produzir conteúdo, espero que seja do interesse de vocês, mas eu preciso também da ajuda de vocês, né? Para fazer o vídeo chegar a mais gente. Vamos lá. Primeiro, assim, a constatação que o futebol brasileiro não entrega o que deveria. A gente está vindo de uma rodada de campeonato brasileiro com vários clássicos, uma rodada que foi bem ruim. E nesse meio de semana, aquela terceira fase da Copa do Brasil, jogos de volta, está tendo até mais zebra do que eu esperava e talvez também um reflexo disso. Né? Os clubes já estão cansados nessa altura, outros pouparam em algum momento, seja na ida, seja na volta, outros não se deram ao luxo de poupar e mesmo assim estão passando dificuldade, porque né, muita gente já em vias de quebrar, ou muita gente já tem jogadores lesionados e não consegue rodar o elenco. E não pode rodar o elenco também pela relevância dessas partidas. Tem muita gente que já se complicou em Sul-Americana, Libertadores. Fiz um vídeo aqui, inclusive, antes da última rodada, que tem muito brasileiro já com a corda no pescoço. E o resultado, eu acho que disso tudo é a gente estar acompanhando jogos com ritmo lento, baixa média de gols, é mais fácil destruir do que construir, né? Pouca criatividade, jogos decididos mais pelo erro do que pelo talento. Ninguém aqui tem dúvida que tem talento no futebol brasileiro. Quando começou esse Brasileirão, o papo era, cara, estamos vivendo a grande era dos pontos corridos. Quantidade de craques que tem por aí em vários times. E, de repente, 2 meses depois, já está o Renato Gaúcho falando que não tem mais craque no futebol brasileiro. O que será que mudou? Será que, de fato, não temos jogadores bons ou eles estão sufocados? O torcedor espera mais, os críticos esperam mais. A gente quer ver um futebol melhor. Mas eu não consigo nem botar só na conta assim, dos treinadores, né? Porque eu acho que todo o ecossistema do futebol brasileiro contribui para que a gente chegue nesse estágio e fique com essa sensação de que, cara, tá ruim, cara, pode melhorar. Lesões, eu acho que são talvez o principal argumento. Tem vários clubes aí com vários lesionados ou tendo que poupar para não ter lesões. E são lesões, em sua maioria, musculares, que são um indicativo de que é fruto de carga de jogo. E aqui no futebol brasileiro ainda tem um componente viagem, distância.
né? Logísticas complicadas. Então, acho que uma frase que simboliza bem o futebol brasileiro, hoje ele troca intensidade por sobrevivência. Isso está em várias camadas. A gente adoraria ver um jogo super bem praticado, né? Um futebol super bem praticado, um jogo. A gente conta nos dedos, pô. Às vezes tem uma rodada, tem um jogo bom de verdade, 2 jogos bons de verdade, o resto você sofre para assistir, porque tá todo mundo no modo sobrevivência. Tem que administrar a condição física e os técnicos e os jogadores, como um todo, estão também tentando a sobrevivência pelo cargo, pelo seu emprego. Que se você resolve, então, sem treinar, eu vou jogar. Começa a perder jogo, pronto, acabou. Tchau. Você vai embora, vai chegar outro que vai priorizar fechar a casinha, começar ali do zero, né? E o resultado disso acaba sendo um campeonato brasileiro com baixa média de gols e pouco entretenimento, né? Dando aquela sensação de satisfação no consumidor final, no torcedor, no cara que está ali pela paixão, pelo clube dele. Enfim, acho que lesões e elencos desfalcados são um grande problema. Vamos para o calendário. E eu até me assustei, vou chamar a segunda tela daqui a pouquinho, mas eu vi alguns estudos aqui que me surpreenderam em relação a isso. Deixa eu abrir aqui. Segunda tela, então. Vamos lá, olha só. Esse aqui é um estudo da CIES que fez ao fim da temporada 23-24. Só para vocês terem ideia do tamanho aqui do estudo, tem lá no site deles sobre quantidade de jogos. Eles pegaram times de 40 ligas de 5 confederações nas temporadas 12-13 a 23-24. E das 5 principais ligas foram desde 2000. Né? Aqui é a média de times avaliados por temporada, por essas temporadas. E aí chegamos à conclusão de que o número médio de jogos não mudou no mundo. Tivemos aqui na temporada 14-15 42,6 jogos e na temporada 23-24 42,4. Então, assim, na Covid aumentou porque acho que teve menos tempo, né, para realizar mais jogo. Mas o resultado final tá na média. Tá na média. Né? Não é um número muito significativo. Em times da Champions League, desde aqui 2000, o número até caiu bem, assim, na temporada 2002-2003, que foi o recorde de jogos desses times. Então, jogava-se mais em 2002 e 2003. Eu falei, oi? Sendo que na temporada 23-24, esse número foi de 50,8 jogos em média por clube que participou da Champions. Para avaliar individualmente, né, Real Madrid. Diminuir um pouquinho aqui, só para vocês verem, ó, escudos, ó, Real Madrid, Manchester United e Bayern. Vamos lá, Real Madrid. O ponto alto também foi na temporada 2001-2002, 66 jogos. Na temporada 23-24, que o Real ganhou a Champions, ele fez 55 jogos. O Manchester United também teve o seu ponto alto na temporada 2008-2009, 66 jogos. Na 23-24, tudo bem, ausente ali de grandes campanhas em competições europeias, 52 jogos. Chegou a fazer 71 aqui na pandemia, mas a explicação é a pandemia. Né? Ponto alto aqui do Bayern de Munique, 57 jogos, também nos anos 2000. Fez 49 na última temporada. Estranho, né? Aqui divididos em percentual. 40 jogos ou menos, 45% dos clubes analisados. Até 49 jogos, né? De 40 a 49, 38%. Então, o grosso já está aqui. O grosso realiza menos de 50 jogos. Estamos falando aqui, eu sou ruim de matemática, vou puxar essa conta aqui para não passar vergonha. 38,1 mais 45,1, 83,2% dos clubes analisados no mundo inteiro jogam até 49 jogos. Temos mais 12%, até 59 jogos, então menos de 5% dos clubes fazem 60 jogos para cima. Adivinhem onde estão esses clubes? Ai, 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 ai. Olha aqui, ó. SofaScore, mais jogos no mundo em 2024. Onde está o problema? O problema não está que o mundo está jogando mais. O problema é que o Brasil é uma aberração. Não existe isso aqui.
19 clubes que mais jogaram, mais fizeram jogos no mundo inteiro, mais entraram em campo em 2024 são brasileiros. Os 19. Aí tem o PAOK da Grécia e depois vem mais um brasileiro. Então 20 dos 21 são brasileiros. 20 dos 21 clubes que mais jogaram no mundo em 2024 são brasileiros. Aí não tem cabimento. Aí não tem cabimento, né, gente? Porque aqui são muitos clubes que disputam 3 competições simultâneas. Nesse ano, 14 clubes em 2025 estão disputando 3 competições simultâneas. Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e o Brasileirão. E são competições longas. E as Copas também são longas, né? Agora já desde a terceira fase com ida e volta. O Brasileirão tem 38 rodadas e a galera já chega nesse estágio do ano com o estadual inteiro nas costas, que são 16 datas consumidas ali no início do ano. Então, não tem cabimento, gente. O mundo está jogando a mesma coisa, ou até mesmo um pouco menos. O Brasil está jogando absurdo. O Botafogo fez 75 jogos. Olha, são 7 times. 7 times com 70 jogos ou mais. 70 jogos ou mais. A gente volta aqui para 7 times que estão aqui. 7 times brasileiros que estão nesse 1,5%. Cara, é loucura. É loucura, gente. É loucura, né? Então, se você joga muito, significa que você tem um jogo a cada 72 horas ou menos. Vejo muitos treinadores reclamarem isso, né? Às vezes joga quinta de noite e domingo de tarde. Não é um tempo adequado de descanso. E eu concordo, eu tô com ele. E muitas vezes você joga nesse intervalo com viagens longas. Para Libertadores, quinta noite na Venezuela, domingo você tá jogando, sei lá, em Fortaleza, no Sul. É loucura. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para se recuperar, não tem tempo para refletir mudanças, né? E acho que a consequência são equipes mal formadas, planos de jogos que são desfeitos por lesões de última hora, treinadores que não conseguem desenvolver nada, né? É um ambiente que se torna hostil porque a cobrança vem da imprensa, dos influenciadores, dos torcedores, precisa de resultado e desempenho, né? E como é que vai existir tudo isso nessas condições? Então, acaba tendo uma sequência de maus resultados, pronto, demite. Né? É um clima sempre de estresse, de super cobrança. É como se tudo fosse feito para dar errado. Raramente alguém vai dar certo. E eu cheguei aqui a um novo ponto de debate aqui na pesquisa. Essa reportagem aqui do Financial Times, que é um site, enfim, que faz um conteúdo até muito denso, tá indo para o caminho do futebol, mas é óbvio, né? Sobre finanças como um todo, tecnologia, enfim. É um site, né, uma revista, um jornal, uma revista, enfim, agora não sei exatamente o veículo, mas o Financial Times é super famoso lá fora. E ele fez esse artigo aqui sobre a mudança oculta no futebol de 20 anos para cá. E não é o número de jogos também, né? É o que a gente já tinha descoberto naquele outro estudo do CIES. A grande mudança está na intensidade. Ó, o gráfico está aqui no limite. Esse gráfico está na reportagem do Financial Times. O que mudou de anos 2000 para cá? Distância pequena, né? Distância até percorrida talvez um pouco menor. Minutos, olha só, também, o minuto já passou aqui da linha média em alguns momentos e agora está abaixo também, né? Minutos dos times, né, em campo. É o que a gente já viu já. Né? Porém, olha o que disparou. Sprint, arrancada e passe. Quantidade de passe. Então, temos 80% a mais de sprints em relação a 2006 e temos 30% a mais de passes em relação a 2006. Então, o jogo mudou e mudou radicalmente. O jogo hoje exige muito mais do corpo, pela intensidade, né, os piques que você vai dar ao longo de um jogo, e da cabeça, da mente, que também você não relaxa mais, você não para mais. Então,
né, não mudou exatamente a quantidade de futebol, mas sim a quantidade de intensidade no futebol. O jogo hoje é muito mais intenso e é essa busca pela intensidade que acaba refletindo, né, num estilo de jogo que é prejudicado pelo calendário. A gente não consegue desenvolver essa exigência, né? Se o jogo hoje ele é vencido por quem tem mais intensidade, aqui no futebol brasileiro, quem não consegue impor isso é o prejudicado. Então, não há uma correlação direta entre número de jogos e número de lesões, ou num cenário global, né, de queda de desempenho. É mais importante hoje como se joga, né? As equipes que pressionam alto, aceleram o jogo, apostam em transições mais constantes, são ao mesmo tempo talvez as que performam melhor, mas as que também estão mais sujeitas a lesões. E quando a gente joga o combo futebol brasileiro aí, bum, desastre. Então, como é que você vai querer... Como é que a gente exige o futebol que é praticado na Europa? Quarta-feira de tarde, Champions League, Inter de Milão e Barcelona. Quarta-feira de noite. Tô tentando lembrar um jogo que teve aquela noite. Sei lá, Vasco e Puerto Cabello. Ou Botafogo e aquele outro time lá da Venezuela. É outro esporte. É outro esporte. Mas é um outro esporte porque estamos em realidades diferentes, né? Os europeus conseguem ter um jogo de mais sprint, intensidade, passes, e a gente não consegue, porque aqui a gente tem esse combo futebol brasileiro, viagens, falta de descanso, falta de treino, logística, etc., que não tem como, é inviável, né? Ajuda você ter 5 substituições? Sim. Elencos maiores e mais preparados fisicamente conseguem administrar melhor o desgaste. Você consegue substituir ali 2, 3 peças. Mas se até o Flamengo está sofrendo, se até o Flamengo identificou isso, onde a gente vai parar? Né? Se até o Flamengo, que tem o melhor elenco, está passando por dificuldade nesse momento e já sabe que preciso de reforços para a reserva do Arrascaeta, do Gerson, preciso de mais ponta, talvez mais um zagueiro para compor ali um volante, o Jorginho que está chegando. Imagina o resto que não tem essa possibilidade. Né? Então, essas medidas que ajudam, 5 substituições ajudam, né, a fazer talvez com 3 substituições o nível acho que seria pior, o número de lesões maior, né? Você não ia conseguir. Tem um jogador com 75 minutos que vai estourar. Você já fez as 3 substituições. E agora? Como é que você vai salvar esse cara? Ou ele vai tirar o pé legal no jogo, isso vai ser refletido na qualidade do jogo, ou ele vai estourar e vai desfalcar o seu time por mais tempo. Então, 5 substituições ajudaram, elencos maiores ajudam, mas não é todo mundo que consegue manter isso. Você vê o Guardiola, ele deu essa semana uma declaração que se o City quiser aumentar o elenco, ele vai pedir demissão. Porque a maior dificuldade dele é manter a galera motivada. E se o elenco aumenta, é mais jogador não participando do jogo, não sendo relacionado, não entrando, e isso gera um clima ruim, insustentável. Ele não consegue também fazer treinos bons com elencos gigantescos, então ele não quer aumentar o elenco. Mas assim, Guardiola, veja bem, talvez você precise aumentar. Aumentou a Champions aqui em 2 jogos, pelo menos. Aliás, 4 jogos até, se aconteceu o que aconteceu esse ano com o City. Né? 8 jogos na fase de liga e mais aquele playoff. Aumentou, vai ter Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, talvez você tenha que aumentar o elenco, meu filho. Senão, tá perdido. Você vai começar a ter jogador estourado, mais jogador lesionado ainda. Então, essas medidas ajudam, porém, não em ambientes que jogam mais do que a média. O Brasil, né? O Brasil não joga apenas mais do que a média. Né? O Brasil é o recordista de jogos. Treina menos, por consequência. Não adianta nada se você treina menos. Se você viaja mais, se você faz viagem de 7 horas, tem que ter voo fretado toda hora. Né? Já tivemos viagem para Venezuela, casos de viagem de 12 horas. 11 horas, 12 horas. E a gente ainda tem que levar em consideração que, na comparação com o futebol europeu, o futebol brasileiro tem menos estrutura fisiológica, tem menos staff, tem menos tecnologia. Por mais que a gente tenha ótimos profissionais, a gente ainda não enxerga essas áreas como, né, super necessárias para você bancar como os europeus. Né? Os europeus ganham mais dinheiro, podem ter uma estrutura melhor. Então, basicamente, estamos no pior cenário possível.
É porque o futebol brasileiro combina número de jogos, temos essa busca / exigência por um futebol mais intenso, um estilo europeu, mas a gente não tem uma estrutura para conseguir aplicar, para sustentar esse modelo. Então, acaba que a gente tem jogos de baixa qualidade, jogadores lesionados e treinadores lutando para salvar o seu emprego. Eu acho que essa é a conclusão. Então, o mantra, a partir de agora, assim, aproveita que está tendo mudança na CBF, os clubes estão ensaiando estarem mais unidos. Menos é mais. O futebol brasileiro precisa desacelerar para conseguir dar o passo adiante. Senão, vai continuar esse cenário, né? A gente precisa dar um jeito de manter o futebol intenso, ou elevar o nosso nível, sem destruir, sem acabar com os jogadores. Reduzir o número de jogos. Pô, eu vou entrar num tópico de estaduais, né? Mas reduzir o número de jogos fora estaduais. Como a gente pode fazer? Copa do Brasil em jogo único. Será que não seria top? Acho maneiro. Libertadores e Sul-Americana mudando o formato. Não seria possível? Talvez copiar o formato da Champions, mas sem fase pré. Né? E aí, por fim, é óbvio, evidentemente, os estaduais. Se a nossa diferença de jogos para os europeus, né, tá na exata quantidade de datas dos estaduais, você sabe onde tem que cortar a carne. E estão falando que vão reduzir de 16 para 12 datas. É alguma coisa? É. Mas está longe do ideal. Está longe do ideal. O estadual teria que ter no máximo 8 datas. E os clubes menores têm que jogar mais. Tema para outro vídeo, evidentemente, né? Os clubes grandes precisam urgentemente jogar menos, os clubes pequenos têm que jogar mais. A questão é que não cabe mais 16 jogos entre grande e pequeno. Não tem condição. Né? O futebol brasileiro já está com uma exigência até como produto também. Né? O produto ser mais nacionalizado e internacionalizado, né? Com rivalidades também fora do país. A gente precisa menos jogo, mais descanso, mais treino. E aí sim a gente vai poder exigir de verdade dos treinadores. Continuar tendo treinador ruim, treinador bom? Claro. É fácil de identificar? É. Mas o cenário do futebol brasileiro impede com que a gente dê esse passo adiante que a gente precisa. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol, mas eu quero ver jogos bem jogados, né? Então, isso passa por jogar menos para poder jogar melhor. Menos é mais. É isso, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário. Qual é a sua reflexão sobre futebol brasileiro? O que é que a gente precisa para melhorar? E tamo junto, tá? Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.